E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje, onde nós iremos falar de quais são as dicas que eu tenho para dar para os programadores que querem empreender, para os programadores que têm a sua própria ideia, querem criar sua própria startup, assim como eu fiz aqui com o Maratonas Academy. Que dicas que eu dou para você finalmente conseguir tirar aquela ideia do papel e parar de arrastar ela com a barriga, né? E quais dicas que eu dou também para como você chegar ali numa data de lançamento, para usuários finais conseguirem testar seu produto, enfim. Esse vídeo também vai ser uma espécie de diário, assim, de eu relatando o que eu aprendi lançando maratonas, o que eu acho que daria para eu ter feito melhor. Então vai ser um vídeo muito interessante. Então vamos lá. Dica número 1. Se você quer criar sua própria startup, se você quer tirar a sua ideia do papel, você precisa começar com esse ponto. Qual é esse ponto? Estude para se tornar um desenvolvedor full stack. Então, caraca, nossa, de todas as dicas que eu poderia dar, essa foi a primeira? Sim, foi a primeira. Ah, Daniel, mas eu só sou desenvolvedor front-end, eu só sou desenvolvedor back-end. Não tem como eu criar minha ideia aqui só sabendo um dos dois lados? Se você forçar a barra, tem como sim. Então, quero criar uma aplicação e eu só sei front-end. O que eu posso fazer? Você pode usar um serviço de back-end as a service, tipo o Firebase, ou o concorrente, entre aspas, dele, que é o Supabase, que inclusive tá muito na moda. Então você pode usar isso, e um serviço de back-end as a service é, como o próprio nome já diz, uma forma de substituir o seu back-end. Isso é um serviço que faz o papel de back-end na sua aplicação. Então, se você só souber front, tecnicamente você consegue criar um back-end através dessas tecnologias e serviços que eu te mostrei, tá? E por que eu ainda digo que vale a pena ser desenvolvedor full stack? Porque esses serviços têm algumas limitações. Então, por exemplo, o Firebase, o banco de dados dele, ele é um NoSQL, e não é todo back-end que pode ser construído em cima de um NoSQL, tá? Então você fica limitado, você não consegue construir todos os back-ends que você quiser. Você consegue construir um subset específico de back-ends utilizando esse serviço. Então, fora que você não tem controle sobre o back, isso te limita no futuro, tá? Então, não estou falando que esses serviços são ruins, eles são ótimos. Quando eu comecei na minha carreira de desenvolvedor, eu tive que fazer um aplicativo, na minha equipe não tinha ninguém que sabia back-end, eu sugeri, gente, vamos usar o Firebase. E foi assim que a gente conseguiu tirar a nossa ideia do papel. Foi no estágio, inclusive, e foi muito bom. Eu não me arrependo de ter usado o Firebase. Mas, se você estiver ali sozinho como programador e você quer construir a sua startup, tirar a sua ideia do papel, isso aqui vai te limitar, principalmente no longo prazo. Então, você não ter controle sobre o back-end é algo que, cara, não é legal. Não é legal. Assim que, quando sua ideia começar a escalar mais um pouquinho, você vai sentir falta de ter o controle. E, novamente, se você quiser usar um banco SQL ou usar alguns serviços que são diferentes aqui, como a forma que Firebase ou Supabase implementa, você está limitado. Isso não é legal, tá? Agora, sou desenvolvedor back-end, eu quero empreender, eu consigo? Se você forçar um pouco a barra, sim, você também consegue. Por quê? Você consegue monetizar uma API. Então, se você só souber back-end, você quiser criar uma API para monetizar ela, tem como. Mas, novamente, você não sabe nada de front-end, você eventualmente vai precisar construir algumas telas no futuro. Tipo, ainda dá para improvisar, você montar ali seu site falando dessa sua API usando um Webflow e tal, mas ainda vai te fazer falta esse conhecimento de front-end. Então, independente de qual desses dois lados você esteja, no futuro vai fazer falta esse conhecimento da outra parte, sabe? Eu acho muito difícil você criar uma startup sabendo só um desses dois. A não ser que você tenha um cofundador com você. Então você é back-end, eu recomendo que você procure um cofundador de front e vice-versa, tá? Mas para esse vídeo eu estou assumindo que você está querendo criar sua iniciativa sozinho e do zero. Então eu estou partindo desse pressuposto. Beleza? Então, eu acho que te limita. E assim, não é de outro mundo você se tornar desenvolvedor full stack, não. Eu recomendo sinceramente que, se você está começando na sua carreira, estude ali para ser front-end, especialize em uma área
Então, consiga ali seu emprego, seu estágio como front-end ou como back-end, se especialize em um desses dois e aí com o tempo você vai estudando o outro, tá? Então, por exemplo, eu era desenvolvedor front-end. Eu estudei para ser full stack, mas eu apanhei muito do back. Apanhei demais. E eu fui empurrando com a barriga. Eu falei, cara, eu quero implementar minha própria ideia, mas eu não sei back-end. Eu só sei front. Então, eu fui empurrando. Mas era sempre assim, assistindo uma outra aula no YouTube e tal. E aí eu descobri frameworks que me ajudam a fazer o back-end. Então, tipo o Adonis ou o Nest. Então, quando eu descobri o Adonis, isso me facilitou muito a vida. Eu consigo construir um back-end completaço usando ele ou o Nest, que inclusive eu falei sobre eles em outro vídeo, vou deixar algum card aí. Mas enfim, eu usei um framework que me ajudou. Então, você não precisa ser o mestre nas duas áreas. Você pode ser muito bom em outra e saber o mínimo da outra área. Então você é back-end, mas você sabe o mínimo do front para construir aí uma aplicação, sei o mínimo de React, já dá para empreender, tá? Mas enfim, seja um desenvolvedor full stack, não tem como, você não vai longe sabendo só um desses dois, a não ser que você tenha um cofundador. Segunda dica que eu dou: pare de pensar como programador. E o que eu quero dizer com isso? Você está tentando criar a sua startup. Você está tentando tirar uma ideia do papel, você quer empreender. Se você está criando uma ideia, você é um fundador dessa ideia, né? Você é um founder. Você não é mais um programador. Você não é mais somente um programador. Como founder da sua ideia, você vai vestir vários chapéus. Você vai exercer vários papéis. Você vai exercer o papel de CEO da sua startup, o papel de vendedor, o papel de marqueteiro, o papel de programador, o papel de designer. Então, assim, se você pensar exclusivamente como programador, você vai se lascar no meio do desenvolvimento da sua plataforma ou da sua ideia. Por quê? Você é programador, digamos que você está ali no seu emprego. Quando chega um gerente e te taca uma ideia e fala, cara, olha, a gente precisa implementar isso aqui. O que você, como programador, faz? Você começa a pensar em clean code, em design pattern, em biblioteca, em framework, como tudo vai se conectar e tal. Você começa a arquitetar tudo, não é? E isso está errado? Não. Mas é porque no seu emprego você é pago para ser somente programador. Você não é um founder no seu emprego, você é programador. Então você é pago somente para programar. Se você está tirando sua ideia do papel, você não vai só programar, entendeu? Então se você desde o início ficar sonhando em arquitetura, em naquilo, e nossa, vai ficar muito legal isso, cara, você vai se perder na parte técnica e você vai se esquecer do mais importante. E qual é o mais importante? Lançar o seu produto rápido, testar o seu produto rápido e lançar novas features muito rápido. Essas são suas 3 prioridades como founder, entendeu? Você tem que lançar logo sua plataforma, testar, validar o que estava certo, o que estava errado e lançar novas features, corrigir as antigas, adaptar as antigas conforme a demanda do seu cliente. E se você começa uma ideia pensando somente como um programador, você vai se limitar. Você vai ficar pensando só em arquitetura e tal. Então, inclusive, eu fiz um vídeo explicando a stack de tecnologias que eu usei aqui no Maratonas Academy. E foi muito legal. Tipo, eu adoro perder horas e horas falando sobre arquitetura, sobre como eu usei o Next para fazer isso aqui de um jeito estático e tal. Mas eu tomei o cuidado de eu não me perder somente na tecnologia, tá? Eu sabia desde o início que minha prioridade era lançar isso aqui rápido para eu conseguir mostrar os custos que a gente já tinha para os nossos clientes. Então assim, pare de pensar como programador. Você é um founder, tá? Você é um futuro CEO. E a preocupação do CEO quero lançar essa aplicação rápido. Não é à toa, por que você acha que o seu gerente, o seu PO, PM na sua empresa, ele tem pressa para você entregar as features? Porque ele está seguindo as demandas de um CEO, certo? Você como programador, você quer ter todo o tempo do mundo para desenvolver a sua feature do jeito mais lindo e clean code possível. Mas o CEO está com pressa, o CEO tem que vender, o CEO tem que gerar venda, ou ele tem que gerar dinheiro, ele tem que pagar conta, tem que pagar funcionário, ele tem que gerar mais lucro, entendeu? Então, de um lado, a gente tem uma pessoa que está tentando maximizar lucros, do outro, alguém que está tentando maximizar a beleza do código, a beleza da arquitetura e tudo. Então, você tem que
tem que ser uma média desses dois, tá? Você não pode só pensar como CEO e cagar pro código, só sair vomitando código rápido, mas você também não pode ficar imerso somente no código. Você tem que pensar em vender, em gerar dinheiro e você tem que pensar em como fazer isso rápido, tá? Então, se você tá mais de 1, 2, 3 dias pensando só sobre arquitetura, sobre não sei o que, tá errado, cara. Tá errado. Essa sua ideia não... Você tá tão preocupado com a arquitetura que o mais importante, que é vender, não tá na sua lista de prioridades. E aí, talvez essa ideia sua até saia do papel, mas aí demorando 1 ano, ao invés de 2 meses, 3 meses, sabe? Então, pense como um founder e não como um programador, tranquilo? Terceira dica que eu dou, monte um MVP. O que é MVP? MVP significa Minimal Viable Product, ou seja, produto mínimo viável. Qual é o mínimo do mínimo do mínimo que a minha ideia tem que ter para funcionar? Então, para você responder essa pergunta, eu recomendo que você faça outra pergunta a si mesmo. Qual é o core business da sua ideia? Bom, qual é o core business do Maratonas? Vamos fazer esse exercício aqui junto. Bom, o nosso business gira em torno de ensinar programadores, ensinar pessoas a se tornarem programadores, certo? O nosso core business gira em torno do ensino, certo? Beleza. Se esse é o nosso core business, qual é a nossa core feature? Qual é a funcionalidade que gira em torno do core business? Bom, se o meu principal foco é ensinar, eu diria que a feature mais importante aqui da nossa plataforma seria a feature de assistir aulas, não é? Seria o player de vídeo, correto? Sim, exatamente. Essa era a nossa prioridade número 1. Então vamos lá, na nossa listinha de MVP que a gente está montando junto aqui, qual é o primeiro item da nossa lista? Montar um player de vídeo. Um player de vídeo não, montar a tela de assistir aula, tá? Então essa é a primeira feature. Tranquilo. Então eu preciso conseguir assistir aulas. Para eu conseguir assistir aulas, eu preciso acessar aqui uma página que lista as aulas. E eu preciso logar na plataforma, certo? Então vamos lá. A funcionalidade core da minha aplicação é assistir aulas. Porém, para eu assistir aulas, eu preciso de algumas outras regrinhas de negócio. Então, eu preciso fazer essa tela que lista as aulas, certo? Então, isso daqui também vai ser mapeado no meu MVP. E eu preciso fazer o login. Tecnicamente, eu não preciso do login para funcionar o meu MVP, né? E no MVP, a gente coloca o mínimo do mínimo do mínimo para nossa ideia funcionar. E eu não preciso de login para minha ideia funcionar, certo? Se eu tenho um player de vídeo, qualquer pessoa consegue acessar. Mas eu coloquei a funcionalidade de autenticação na plataforma, no MVP, de qualquer jeito, porque isso era uma regra de negócio que era muito importante para a gente. Eu não quero qualquer pessoa assistindo os nossos cursos. Eu quero pessoas que estejam logadas na plataforma. Então, eu acabei mapeando 3 features aqui. A primeira é a página de player de vídeo. A segunda seria essa página aqui, né, de listar os cursos. E a terceira, eu preciso de uma autenticação. Essas eram as 3 features que eu precisava aqui para lançar a plataforma. Então, eu vou falar de outras features legais aqui. Ó, tem a página de editar o perfil, que inclusive eu nem fiz ainda. Eu preciso disso para funcionar, para botar meu produto para rodar, para jogar meu produto na rua? Não. Então, corta isso. Não deixe isso no seu MVP. Eu preciso da funcionalidade de esquecer a senha para o meu MVP funcionar? Não. Então, corta do MVP. É uma funcionalidade importante? Com certeza. Porque né, não é todo mundo que tem de cor aí todas as senhas que usa nas plataformas. Então, é importante, muito importante. Eu preciso dela para funcionar o meu MVP? Não. Então, corta fora. Corta fora. Tira. Tá? A funcionalidade de assistir ou de salvar a última aula que eu assisti. Então, olha só, se eu entrar aqui na minha página de HTML, que eu tinha acabado de mostrar para vocês, está salvo aqui elementos de texto. Se eu clicar em qualquer uma, lista ordenadas, eu sair, eu volto aqui de novo, está aqui, na mesma aula que eu parei. É uma funcionalidade importante? Com certeza. É muito chato você ter que ficar entrando na aula e clicando de novo na última que você assistiu. É muito chato. Então é importante sim. Eu preciso disso para rodar? Não, você não precisa. Então corta fora, corta. Então
Novamente, pense como um founder. Seu principal objetivo como founder é botar o seu produto na rua para testar o mais rápido possível, tá? Então, eu recomendo inclusive que vocês estudem o conceito de Lean Startup, tá? Que gira em torno disso, né? De criar um MVP, definir um MVP bem mínimo do mínimo do mínimo para você rodar, você jogar ele na rua rápido para você pegar o feedback de clientes, você ficar iterando sobre essa ideia o mais rápido possível. Então foi isso que eu fiz. Em um mês eu fui lá, programei que nem um maluco, lancei a plataforma, lancei o MVP. No instante que a gente lançou, começou a surgir um tantão de demanda, de pedidos de features que a galera tava fazendo pra gente. Então, tá vendo? Esse é o importante. Em um mês eu já tinha uma lista completa de tudo que nossos usuários queriam, entendeu? E se eu demorasse 6 meses para lançar? Eu ia estar 6 meses fazendo um negócio no escuro, com zero feedback. E aí depois de 6 meses que eu ia ter um feedback do usuário. Isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim. Você não pode programar cegamente. Você tem que ter um guia. E qual é o guia? Os pedidos dos usuários. Então chegaram e falaram, Daniel, isso está bugado, corrige. Eu quero essa feature. Então eu tinha uma lista completaça de tudo que eu precisava, dos próximos passos que eu precisava seguir na minha ideia. Tranquilo? Então, defina um MVP, itere rápido, tá? E quarta e última dica é: crie uma data de lançamento. Então, isso daqui é uma dica mais pra galera que fica com preguiça, fica arrastando essa ideia com a barriga, sabe? Então, assim, chegue em alguma forma de comunidade aí que você tem acesso. Por exemplo, pode ser para algum grupo de amigos que são programadores seus, ou poste em algum grupo de programadores aí no Discord. Facebook tem vários, mas eu não costumo usar o Facebook. Posta no Discord, em canais de empreendedorismo para desenvolvedores. Um outro exemplo de plataforma que eu gosto muito é esse indiehackers.com. Eu recomendo você criar uma conta aqui, como o nome já diz, né? É um site para hackers ou pessoas que gostam de ir futucando as coisas e de irem criando as coisas do seu próprio jeito. E são indie, ou seja, pessoas com equipes pequenas. Geralmente são fundadores solo, né, que estão sozinhos. Eu chego aqui, cria uma conta no Indie Hackers, posta aí a sua ideia, fala, gente, eu tô com tal e tal ideia e eu vou lançá-la no dia tal. E manda o link. Tipo, se você já tiver comprado o domínio, posta aí o link. Fala, hub.maratonas.academy. E só manda o link. Tipo, não precisa estar nada hospedado lá, não, tá? Só chega e diz, no dia 30 do mês tal horário, acesse esse link que eu vou ter lançado a minha plataforma. E, gente, quando você bota uma data de entrega e você anuncia isso para um público, e não é só botar uma data de entrega, é colocar uma data e anunciar para alguma forma de público. Você vai ter pressão externa atuando no seu projeto. Se você estiver sozinho e colocando só uma data de lançamento na sua cabeça, sem anunciar para o mundo, qual vai ser a única forma de pressão que você vai ter para entregar o seu projeto? A sua pressão interna. E nem sempre ela é suficiente para te motivar a programar, entendeu? Então, você tem uma ideia, você está ali programando, você programa ela meia hora por dia, só dia de semana, sábado você não programa, domingo também não. E aí você fica nesse dia, não vou empurrar, vou fazer depois, não sei o que. E você tem só a sua própria pressão, entendeu? E, tipo, pra mim, isso é suficiente para eu conseguir desenvolver as minhas ideias, mas nem para todo mundo isso é o suficiente. Então, anuncie para um público. No meu caso, no Maratonas, eu anunciei no meu Instagram pessoal, do brg.dev, e anunciei aqui, e anunciei no YouTube do Maratonas Academy, tranquilo? Então, assim, e tinha nem lembro, umas 100, 200, 300 pessoas assistindo. Então eu cheguei e anunciei, eu nem lembro agora exato qual que foi a data que a gente definiu. Acho que era dia 15, não sei de quantos meses atrás, mas eu defini uma data, e eu anunciei na minha cabeça eu anunciei para o mundo inteiro. Então na minha cabeça agora tinha milhares de pessoas me olhando e esperando esse produto ficar pronto. Então se eu não entregasse nessa data, eu ia decepcionar muita gente. Tinha gente mandando direct no Instagram ou no meu Discord, falando, Daniel, tô esperando aquela sua plataforma, hein? Tô ansioso, vamos lá, tô louco para assistir suas aulas. Então, gente, qual era a probabilidade de eu não conseguir lançar o Maratonas naquela data que eu defini? Era zero, tá? Zero redondo.
Então, porque se eu não entregasse, eu ia decepcionar muita gente. E esse peso de decepcionar milhares de pessoas online foi suficiente para me fazer programar sábado, domingo, à noite, o tempo inteiro. Qualquer brecha aí que eu tinha de manhã mais cedo, às vezes eu deixava de ir na academia para programar. Então, foi uma loucura total esse mês, mas eu consegui lançar em um mês. Em 30 dias, eu fiz o front, eu fiz o back, tá? Fiz tudo, acoplei, fiz tudo. Tá? A única coisa que eu não fiz tecnicamente na plataforma ali foi o design, né? Graças a Deus tive a ajuda do nosso mestre designer Lemos lá no Maratonas Academy. Então, eu fiz isso tudo sozinho em 30 dias. Foi porque eu tive uma data de entrega, tá? E eu anunciei para o mundo. Então, se eu não tivesse anunciado para o mundo, putz, você acha mesmo que eu ia estar programando domingo, 9 horas da noite? Não ia, cara. Eu não ia. Sem essa pressão externa, eu não ia estar programando. E no meio do caminho eu ia desanimar, falar, putz, ainda eu terminei o back, ainda falta o front. Caramba, ó, preguiça, meu. Então, anuncie uma data de lançamento e anuncie isso publicamente, tá? Publicamente. Então, pessoal, essas são as principais dicas, os principais aprendizados que eu tive nessa minha jornada de empreender, de eu criar aqui a minha própria plataforma. Então, novamente, pense como um co-founder, pense como um CEO, pense em vender, em gerar dinheiro, em botar sua ideia na rua, em testar rápido, iterar rápido, monta o MVP somente com o mínimo do mínimo para sua plataforma funcionar e lança ela, tá bom? E se você tiver ali, se você for somente desenvolvedor front-end ou back-end, faz algum curso rápido ali para estudar outra área, depois pega algum framework para te ajudar e vai tocando seu projeto, entendeu? Eu falei que você precisa ser full stack, mas você não precisa ser o PhD do front-end e o PhD do back. Não. Geralmente quem é full stack é super focado em uma área e se vira na outra. Então, eu sou full stack, eu sou muito bom no front e eu me viro no back, entendeu? E o meu me viro foi o suficiente para construir tudo isso aqui que vocês estão vendo, entendeu? Eu não sou nenhum expert em back-end. Então, estudo mínimo, faz algum curso online, não precisa ser nada muito rebuscado assim, para você aprender o básico da outra área. Então, se você é front-end, faz um curso rápido aí de Node, depois pega um Adonis, um framework que vai te ajudar e toca o barco, entendeu? Toca o barco. Então, estude para ser full stack, pense como co-founder, teste rápido, itere rápido. Isso aí. Então, gente, muito obrigado por assistir o vídeo de hoje. Boa sorte para você tirar essa sua ideia do papel. Eu espero que dê tudo certo. E, gente, vale muito a pena, é extremamente gratificante você ver uma plataforma, uma ideia somente sua indo para a rua. É muito gratificante, tá? Então, boa sorte nessa sua ideia. Eu espero que você consiga tirá-la do papel, que você consiga realizar esse seu sonho, tá bom? Pessoal, muito obrigado, tamo junto e até uma próxima.